boa tarde. No primeiro lugar, quero agradecer demais ao Ambtur pelo convite, em especial a Bel Guada, a diretora do Ambtur, e ao Ricardo de Gil Torres, que trabalhou para coordinar a agenda, e a Rosana Massaro, que foi a mais ativista, ¿no? para tratar de coordinar a agenda para que pudesse estar aqui com vocês. Também, em especial, ao Luís Trigo, que foi como o coordenador desta missão, ¿no? brasileira ao encontro da Aveiro, e também porque neste momento também trabalhamos com a Cátedra Unesco Cultura, Turismo e Desenvolvimento, uma rede que agora também a Brasil entrou através da Universidade de São Paulo, a USP, que já foi no encontro deste ano de junho, foi aceite para formar parte desta rede. Eu tenho a minha apresentação em português, brasinhol, como eu tentava falar portunhol, mas uma colega da Universidade de Lisboa disse que já não falava, que o meu português era já tão mau que falava brasinhol, não? Então eu não sei se vou tentar falar brasinhol, ou brasilão, porque eu sou catalão, então é assim. Mas bom, vou tentar fazer assim a minha apresentação. No caso, eu olhei o programa do Ambtur e achei que podia ser interessante apresentar a experiência da Universidade de Barcelona, como nós estamos trabalhando na linha do turismo cultural, para que vocês também, que neste momento o Brasil está, eu acho que tivemos a semana passada várias reuniões com o Ministério de Turismo, com a Embratur, e finalmente, não, o turismo cultural está na agenda. Que isso é fantástico. Então eu acho que vocês têm agora umas possibilidades e, sobretudo, eu acho que a universidade tem um papel muito importante, não só pela questão da pesquisa, e a formação, sino também por esta situação de trabalhar em parceria com a administração pública para trabalhar nas políticas, não? Nas políticas e, sobretudo, também com indicadores, porque os políticos são como os iogurtes, não? Tem data de caducidade, mas os pesquisadores estamos ali na universidade, não? Passam os ministros, passam os diretores gerais, não? Então eu acho que finalmente a memória histórica somos nós os que temos a memória histórica, não? Mas bom, são outras coisas. Eu, como tenho isto, e os professores que temos a costume de dar aulas não podemos estar sentados na mesa, e assim posso ter isto. A nossa ferramenta é o Laboratório de Patrimônio e Turismo Cultural. É novo, é um laboratório criado agora bom, a Espanha tem uma situação agora de financiamento, de orçamento muito especial, mas esses fundos chegaram da União Europeia, então nós já tínhamos planificado as fontes de financiação. O laboratório é novo, o nosso programa de turismo cultural começou na Universidade de Barcelona no ano 2000. Isso é um grande problema que tivemos na Espanha, porque a formação universitária em turismo, mesmo a pesquisa, o nosso programa de pós-graduação e de doutoramento chegou muito tarde em comparação a outros países da Europa ou do mundo. Mas bom, depois destes 12 anos, nós já criamos um laboratório com uma linha de trabalho importante e, sobretudo, com um modelo que nós gostamos muito do Brasil, que eram as parcerias, não? Tentar trabalhar assim em parceria, e nesse sentido trabalhamos é coordenado pela Universidade de Barcelona e a Rede Ibertur, que eu vou falar também dela, e com a Cátedra Unesco Cultura, Turismo e Desenvolvimento, que é coordenada pela Universidade de Paris Sorbona, e que neste momento o Brasil já forma parte desta rede através da USP. Colabora a União Europeia, a Unesco, o Conselho da Europa, a União Europeia e depois também a Organização de Estados Ibero-Americanos, e o nosso parceiro mais estratégico é a Unesco, já que trabalhamos neste momento com um programa de turismo sustentável da Unesco. Somos a universidade que tem que aplicar nos sítios patrimônio mundial propostas do novo programa que foi aprovado agora em São Petersburgo na reunião de junho deste ano. Que Ibertur
Ibertura é uma rede interuniversitária também criada através de um programa da União Europeia, que foi o programa ALFA. Neste caso, não participou nenhuma universidade brasileira, neste caso, com o programa ALFA, pero através, desde o ano 2008, tivemos já uma relação com o CET da Universidade de Brasília, e foi com eles que começamos também a trabalhar nesta linha de trabalho. E basicamente trabalhamos com projetos de pesquisa, sobretudo pesquisa aplicada, formação e desenvolvimento de projetos, não? Na cultura, patrimônio cultural, material, produção artística, indústrias culturais e criativas, mas em relação com o turismo. Na áreas urbanas, rurais, zonas naturais, espaços protegidos, itinerários culturais, não? E no espaço de trabalho o âmbito ibero-americano, ibero-africano e ibero-asiático, sobretudo países da língua espanhola e portuguesa. Temos agora 2 projetos que estamos trabalhando com a Organização de Estados Ibero-Americanos, abertos também a vossa colaboração. Um deles é um manual de experiências e boas práticas de turismo cultural na Ibero-América, que a ideia é publicar já no novembro deste ano. Se alguns de vocês têm interesse, têm alguma proposta, alguma experiência, podemos mandar a ficha para que vocês possam participar também neste estudo. É um estudo que está avaliado pelos Ministérios da Cultura e Turismo, do caso do Governo Federal do Brasil. E nós apresentamos a proposta que a Amtur também poderá avaliar o conteúdo dos materiais, não? Porque há muitas vezes que uma pessoa apresenta uma proposta e precisa ter este toque mais científico, não? Outro projeto é também um projeto com as comunidades de turismo cultural, turismo comunitário, sobretudo turismo de base comunitária, mais em populações afrodescendentes. Este foi um projeto iniciado no ano 2011, que foi o ano internacional das Nações Unidas para os afrodescendentes, e neste caso, para o caso do Brasil, trabalhamos com a CEPIR, que é a Secretaria pela Igualdade Racial, e o Ministério de Turismo. Há várias propostas neste momento para incorporar, mas se também vocês tiverem alguma proposta para incorporar, se vai apresentar no ano, em janeiro de 2013, que inicia com outro programa das Nações Unidas, que é a década dos afrodescendentes, 2013-2023, porque no ano 2011, lastimosamente, as ajudas chegaram muito tarde e foi assim, uma situação um bocado esquisita, não? Pero, bom, então as Nações Unidas decidiram fazer assim uma proposta maior. Também, dentro da rede, da nossa rede UNITWIN, Cultura, Turismo e Desenvolvimento, cada 2 anos fazemos um encontro internacional. No próximo 2014 vai ser em Barcelona, todos vocês estão invitados, e o tema é Patrimônio Gastronômico e Turismo, né? E Brasil, nós agora com o Juan Carlos Matamala também, que estamos visitando vários estados de Brasil, temos a certeza que vocês têm um patrimônio gastronômico incrível para poder aí trabalhar vinculado à saúde com o turismo. Mas, bom, essa é a nossa linha. Temos uma estrutura dividida entre pesquisa e formação. Em pesquisa, nós trabalhamos, o nosso ponto mais importante é turismo cultural. O turismo cultural que, dentro da planificação turística, nós trabalhamos 3 linhas. Linhas de negócio por destino, em relação, e vocês neste caso no Brasil estão trabalhando com os polos turísticos, a criação de polos turísticos. Neste caso, seria uma das linhas, a cultura nos destinos turísticos, ou falar de destinos turísticos culturais, como nós agora, por exemplo, falamos na Espanha. Linhas de negócio por atividade, considerando então o turismo cultural como segmento mercado. Neste sentido, o Ministério de Turismo de Brasil tem, desde a segmentação, o turismo cultural considerado como segmento de mercado, e também os nichos de mercado, como pode ser o turismo arqueológico, pode ser o turismo musical, o turismo por exemplo, com o gastronômico e religioso. Nós na Espanha já tem, são
no primeiro lugar foram considerados como nichos de mercado, pero neste momento já são considerados pela sua importância como directamente como segmentos de mercado. E depois também por segmento de público, turismo familiar, turismo de jovens, turismo GLS, como falam aqui no Brasil, acessível. Então é trabalhar segmento, atividade e polo turístico. Trabalhamos neste caso para adaptar em diferentes linhas. Nós trabalhamos também o conceito de turismo cultural. No ano 2004, com a Unesco, a rede Atlas, falava que turismo cultural, como segmento mercado, sobretudo era uma atividade, podia ser considerada como uma principal motivação do turista. Essa era a nossa lógica até o 2004. Pero neste sentido trabalhamos com a linha de que a cultura podia gerar desenvolvimento e o turismo era uma das forças para demonstrar isso. Trabalhávamos com a tradição, a nossa herança, o nosso patrimônio, mas também a inovação vinculada com isso. O patrimônio não é uma coisa estática, também a cultura não é estática, a cultura também tem uma evolução, e é importante trabalhar mesmo com a cultura tradicional, mas também com a contemporaneidade, e é possível combinar isso, não? Por exemplo, temos em Barcelona um turismo vinculado, por exemplo, com a arqueologia ou a arquitetura da Art Nouveau, mas também temos, por exemplo, o Street Art Tourism, que é vinculado com o grafite, os stencils, e tudo está, por exemplo, no mesmo espaço, não? E, sobretudo, também a competitividade dos destinos e, sobretudo, também o trabalho em parceria de como os competidores podem trabalhar também para ser mais competitivos e trabalhar em rede. A nossa linha primeira, no ano 2004, era a motivação principal. O turista cultural era aquele que viajava e a sua motivação principal era a cultura. E assim fizemos um mapa com a Unesco, com os dados que, fortalecidos pelos ministérios de turismo dos países do mundo, e fizemos este mapa com uma concentração, como podem olhar, massiva na Europa e no Mediterrâneo, e no caso da América Latina, só alguns pontos. Alguns pontos interessantes, porque, por exemplo, para os turistas que chegam a Brasília, para eles, Brasília era uma destinação de turismo cultural, praticamente tão importante como Rio de Janeiro. E isto, na política mesmo da promoção turística de Brasil, não era considerada, porque Brasil, por exemplo, estava focalizada, por exemplo, no caso da Rio, ou, por exemplo, também o caso de São Paulo, que tinha mais ou menos também a mesma motivação. Mas, bom, depois dos nossos trabalhos, depois de 2004, das reflexões que fizemos as universidades da rede UNITWIN, chegamos a também considerar outros para ter indicadores do que é o turismo cultural, não só a motivação principal da cultura, sino, por exemplo, motivações adicionais. Por exemplo, um turista de congressos que decide ir a um congresso e o complementar é a cultura. Ou, por exemplo, uma pessoa que viaja por motivos médicos, mas escolhe aquela cidade pela oferta que pode ter. Ou com turismo de cruzeiros, por exemplo. Então, tínhamos a cultura como um elemento mais para analisar. Depois também é importante conhecer quais são as atividades culturais que faz o turista no destino. E então nós trabalhamos para identificar o número das atividades e a duração. Por exemplo, temos turistas que vêm para o Primavera Sound, que é um festival da música eletrônica. Só é uma atividade, mas a duração são 3 dias. É diferente a turistas que vêm à nossa cidade, por exemplo, em relação à gastronomia. Podem visitar um mercado, podem fazer uma oficina no mercado, da cozinha tradicional, podem ir também a jantar a um restaurante da estrela Michelin, podem ir a um hotel-restaurante, escolher um hotel que a sua diferenciação é restaurante. Então, são diferentes números de atividades, mas a duração pode ser 3 dias igual. Para nós era muito importante isso. E o mais importante, como bom catalão, era o consumo, que era o mais importante. Que quantos produtos e serviços
é sobretudo quanto gasta, qual é o nível de gasto do turista nas atividades culturais. Isso foi muito importante porque, por exemplo, na Espanha, nós temos entre um 10, 12% de turistas que chegam com uma motivação principal da cultura. Mas depois, quando fizemos a combinação destes indicadores, temos que, por exemplo, na cidade de Barcelona, temos até um 60, 70% de consumo cultural destes turistas. E cambia muito em relação ao lugar de origem, que para nós, por exemplo, era muito importante. Agora falávamos, por exemplo, do turismo da Rússia. É muito diferente o consumo do turista russo em Barcelona que o turista russo que vai para a praia. Por exemplo, para nós temos um turismo brasileiro ainda pequeno, mas, por exemplo, é um dos que mais gasta. Shopping. O shopping, por exemplo, do turista brasileiro é interessante porque gosta de um shopping também com uma linha, por exemplo, para nós é turismo cultural, é o design dos nossos desenhadores. Por exemplo, não é o Louis Vuitton ou uma marca assim geral, não, mas um desenhador local sim. E, por exemplo, o turista brasileiro procura isso. Dentro do turista da América Latina, é mais importante o turista brasileiro no nosso turismo gastronômico, sobretudo a da área paulista, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, por exemplo, procuram turismo gastronômico e no turismo, o turismo das cervejarias tradicionais, que, por exemplo, um turista mexicano ou um turista argentino, por exemplo, para assim. É interessante porque o turista chileno, que também é mais pequeno, tem uma característica parecida neste caso. E, sobretudo, por exemplo, na área do turismo cultural, no nicho de mercado, gostam muito do turismo arquitetônico. Temos muitos arquitetos que viajam com esta finalidade. Também trabalhamos na área de turismo gastronômico. Não vou falar de tudo, só vou falar dos pontos mais importantes. No turismo gastronômico, por exemplo, criamos um clube de produto de turismo gastronômico. Também temos um de turismo cultural, onde trabalham, é um trabalho em rede entre as empresas de turismo neogastronômico, as agências de promoção turística, as redes de cozinheiros, os chefs. Também trabalham as administrações públicas e a universidade. Por exemplo, temos as duas universidades que trabalhamos na linha de turismo gastronômico, formamos parte do clube de produto de turismo para fortalecer Catalunha como uma das destinações gastronômicas. Neste caso, por exemplo, trabalhamos com os rankings. É importante porque a Itália, a França dominam os destinos, não? Mas, em cambio, tem Japão no terceiro lugar e a Espanha está no quarto. Todos eles têm também a cozinha francesa, está na lista de patrimônio imaterial da Unesco. A Itália apresentou também com a Espanha, o Marrocos, apresentaram também, estão na lista de patrimônio imaterial como a cozinha, a dieta mediterrânea. Japão apresentou agora também a cozinha tradicional japonesa. E França também apresentou a cozinha francesa. Então, utilizam os carimbos, as marcas da diferença, da Unesco, por exemplo, para incrementar esse posicionamento da sua gastronomia. Nós aproveitamos os chefs internacionais com mais projeção, como o Ferran Adrià. Trabalhamos também com os rankings das revistas, por exemplo, a Guia Michelin, que é utilizar uma revista da competência da França neste sentido, não? Pero para nós também ajuda a dar os níveis. Trabalhamos também do Reino Unido com a publicação Restaurant. Por exemplo, temos o segundo melhor restaurante do mundo. Vocês têm o quarto aqui então, e com os chefes brasileiros, e tem um potencial ainda fortíssimo. Para nós, por exemplo, agora estamos trabalhando no Nordeste e com a cozinha sertaneja, a cozinha do sertão. Para nós é uma das cozinhas com mais potência, para nós mesmo é mais desconhecida, mas para colegas brasileiros dizem, vocês vão para a Caatinga, para o Nordeste e tal, como uma desvalorização mesmo deste, mas para nós, por exemplo, uma paisagem diferente e uma cozinha diferente. Por exemplo, na relação com a cozinha catalana, trabalhamos muito com as origens. E bom, e agora tem Juan Carlos estava a falar da Semana Gastronômica Paulista, que nós tivemos a oportunidade para ir conhecendo. Mas bom, no caso da cozinha catalana, trabalhamos agora também com uma proposta para incorporar a nossa cozinha como patrimônio da Unesco.
Traballamos neste sentido con unha visão histórica. Temos unha cozinha documentada, o primer libro de cozinha na Europa, escrito numa língua neolatina, que é o livro de Sanssouci. Criamos uma marca, Cozinha Catalã. Uma marca com um projeto que tem, neste caso, na Europa, os sistemas de criação para receitas de cozinha, para ter um reconhecimento do controle, como marca de garantia, só estavam por receitas. Nós fizemos aqui um trabalho com a União Europeia, não para documentar sino para documentar um sistema culinário, com uma proposta de marca de garantia, para depois fazer uma promoção turística, também cultural, mas também turística, destas receitas. Neste caso, se fez o Corpus Catalão do Patrimônio Culinário, 1000 receitas. Agora estão em catalão, mas agora vai sair a publicação em espanhol, em francês, em inglês. E nesse sentido, uma instituição, que é a Fundação do Instituto Catalão da Cozinha, que é o que controla esta marca de garantia da cozinha. Foi incorporada a cozinha na lei do nosso patrimônio cultural e também foi reconhecida como uma marca de garantia de qualidade. Nós trabalhamos aqui em parceria com a Toscana. A Toscana agora também estava trabalhando com este trabalho da cozinha toscana. E para nós, trabalhar com a Toscana também e com o sul da França, com a cozinha provençal, era importante e vão ser agora as 3 primeiras cozinhas com esta marca de garantia especial. Obviamente aqui tem uma relação do produto, mas também, sobretudo, do prato cozinhado e dos roteiros que depois se podem trabalhar por produto, por prato, vinculado às festas tradicionais. Então há um trabalho potencial importante em relação ao turismo. E uma campanha que era para a promoção da cozinha catalana como patrimônio da humanidade. Isso é um fim, mas foi muito importante, sobretudo mesmo neste momento da crise do nosso país, procurar sistemas também para ajudar a que as pessoas também tenham coisas positivas para um futuro. E agora é interessante porque a indústria e a artesania alimentar e o turismo são os 2 pilares da economia da nossa região, da Catalunha e também da Espanha. Também trabalhamos com rotas culturais, trabalhamos muito com o Conselho da Europa, com os itinerários culturais europeus. O Brasil trabalhou também em parcerias com nós, por exemplo, para a Estrada Real, foi uma das linhas de trabalho, mas nós trabalhamos com a Via Francígena e o Caminho de Santiago. Neste caso, o nosso laboratório trabalha assim. Trabalhamos na rede do Caminho de Santiago na Espanha, mas é uma proposta que não só trabalhamos o turismo religioso, trabalhamos o conceito de espiritualidade. Pessoas de todas as religiões que podem fazer o Caminho de Santiago. Por exemplo, trabalhamos com a Naibrit, que é uma instituição de patrimônio judaico na Europa, para fazer a rota das antigas judarias do Caminho de Santiago, por exemplo, com essa ideia do diálogo intercultural e diálogo interreligioso. Que o caminho não tinha tanto esta ideia de diálogo intercultural nem interreligioso, porque foi para controlar também, mas bom, são propostas. Trabalhamos a cultura, a gastronomia, a natureza e a acessibilidade, porque praticamente vários tramos podem ser feitos com cadeira de rodas. O ponto vermelho é patrimônio mundial. O ponto amarelo, a linha amarela, também é patrimônio mundial da Unesco. Na azul, está na lista indicativa para ser declarado patrimônio mundial. E em verde, é a proposta para estar na lista indicativa para depois ser declarada patrimônio mundial. Pero a nossa proposta, já trabalhando como destino turístico, é tudo. Tudo já é preparado para a promoção turística. E também o exemplo. Eu que estudei nos jesuítas, criamos agora uma nova rota de peregrinação. É possível criar no ano 2010 uma nova rota? Sim, é possível. E criamos uma rota, neste caso, para vincular o ponto de nascimento de São Francisco Xavier para Montserrat, que foi o lugar onde ele deixou as armas e voltou, criou, então foi para Paris, para criar a Companhia de Jesus. É uma das propostas que foi criada, iniciou no ano 2010, agora já começaram a chegar turistas com esta mesma ideia de espiritualidade, de trabalhar a cultura, assim. E o primeiro ponto foram as mesmas universidades da Companhia de Jesus e as escolas da Companhia de Jesus no mundo. É possível, é possível. É uma das
das liñas, ¿no? Traballamos tamén, por exemplo, con o turismo en áreas naturais e protegidas, sobre todo os sitios patrimonio mundial, reservas da biosfera da UNESCO. Há tanto traballo para fazer neste sentido con o turismo sustentável asociado a estos espaços. Traballamos con os icones, o imaginario, a imagen dos destinos, sobre todo na publicidade e as redes sociais. Por exemplo, aquí un claro exemplo esta é a campaña I Need Spain, eu preciso España, pero aquí poden ollar que o destino é Barcelona, a icone é a Sagrada Familia de Gaudí, o destino é Barcelona e o segmento da poblação são parellas já un casal de idade, não jovem, pero não muito velho, então é a mesma coisa que nós falávamos com esta ideia. E as biclas que é possível alugar em Barcelona para fazer o roteiro pela cidade, pelas ciclovías. São diferentes propostas numa mesma imagem, não? Pero novas icones que foram criadas, que não estavam integradas na promoção turística da cidade, pero que depois nos mapas e tal aparecem estes pontos e como não estão, olhem para aqui, o menino que está aqui com o interrogante, porque claro, voltou uma icona da cidade, pero não é possível visitar. Então, ajudamos muito para a criação das políticas, não? Do que percebem os turistas para depois trabalhar com o governo da cidade para incorporar isso, não? E olhem, por exemplo, na promoção turística dirigida ao mercado da Ásia, o que mais gostam os japoneses, os coreanos do sul e os chinos das três cidades que nós recebemos como turistas é a arquitetura mais contemporânea. É um pouco mais... Aqui está incorporado na promoção turística, mas não está incorporado na visita turística. Pero bom, aqui podem olhar que incluso nos souvenirs está incorporado para os meninos, não? E bom, também trabalhamos com o cinema, a incorporação da nossa oferta no cinema para criar um imaginário. Aqui no caso de Barcelona, que foi a película mais famosa criada assim, com financiamento 2 milhões de euros do nosso Centro de Promoção Turística da Espanha, de um orçamento de 6 milhões. Mas agora finalizamos o estudo do impacto econômico e ainda o impacto da seca da Brasília, não? que deixa o souvenir, não? para os visitantes. Não? Fizemos também o estudo com o cinema. A película de Woody Allen, por exemplo, o estudo de impacto econômico, que foi finalizado agora, foi de 55 milhões de euros. Então, o orçamento de 2 milhões, mas depois no impacto 55 milhões, e eu acho que foi um sucesso. Foi trabalhado o turismo arquitetura, turismo de museus, turismo de grafite, tudo tratado também com a produtora para incorporar no filme. É um claro exemplo de city marketing aplicado ao cinema. Finalmente, depois, quando trabalha nisto e olha o filme, não gosta, não? Porque é praticamente um spot de promoção, não? Pero bom, foi uma das linhas que também Woody Allen aplicou em outros destinos europeus. Por exemplo, a gastronomia foi um ponto importante para a promoção da gastronomia e o vinho espanhol, as tapas, não? Foi uma das propostas incorporada no filme. O filme teve um sucesso não esperado. A mulher ex-filha de Woody Allen tem um segmento especial, sobretudo na Coreia do Sul, e voltou, então, começamos a receber turistas da Coreia do Sul sem ter preparado numa campanha. E também turistas do mercado asiático que a causa do mesmo filme. Isso foi interessante porque a televisão de Xangai chegou para Barcelona para fazer uma telenovela de chinos do ultramar. Pero olhem, saíram os imaginários, tudo, a música, flamenco, que nossos catalães sempre está a este ponto, saiu todos aqueles imaginários saíram no filme, e claro, foi olhada por 10 milhões de espectadores e ainda mais porque continua com a promoção. E aproveitamos também para a gastronomia
e então o arroz que chegou do Oriente, pues, aproveitamos também para a paella. Então fizemos também umas ações conjuntas de cozinha China do Sul e cozinha catalã. O Mosteiro de Montserrat, que trabalha muito com esta ideia do diálogo intercultural, foi um dos primeiros a adaptar neste momento a diferentes línguas relacionadas ao mercado da China, da Coreia, do Japão, aplicando não só nas línguas principais, mas também nas outras línguas não maioritárias, que isso também incrementou muito a sua visitação. E também com a exposição Shanghai 2010, como o grande problema era que no imaginário, por exemplo, da China, do Japão, da Coreia do Sul, olhavam que a Europa, Espanha na Europa, era um dos países assim de cultura selvagem, não? Éramos como o sul, não, da Europa, com essa ideia dos touros, do flamenco, assim. Que a nossa cultura não tinha um grande valor para eles em relação, por exemplo, à Inglaterra, à França, à Itália, não? Então, tivemos que criar novas formas de imaginário. E uma delas foi invitar a 4 escritores, neste caso para a China, e para escrever histórias da China. Os escritores da China contam Espanha, como eles olhavam Espanha e tal, e isso ajudou muito também a trabalhar, adaptar o destino. Bom, trabalhamos também com os estudos de oferta e demanda, comercialização. No caso do Brasil, trabalhamos com o Ministério de Turismo e através dos programas da Agência Espanhola de Espanha no Brasil. Eu sou consultor da Agência Espanhola para os projetos no Brasil. E trabalhamos no caso da Serra da Capivara, dentro da linha da segmentação que foi feito. Mas, bom, também trabalhamos com os indicadores de turismo sustentável, os conflitos cidadania-turistas. Barcelona, no início, era uma cidade muito aberta aos turistas, mas começou também o conflito e uma das nossas linhas de trabalho, por exemplo, no ano 2008 fizemos um trabalho no Parc Güell, um parque público da cidade, que agora já tem 5 milhões de visitantes. Agora tem 4. Bueno, no ano 2008 tinha 4. Pero destes 4, mais 86% eram turistas. Só 14% eram residentes. E, por exemplo, chegaram dias que temos 3 cruzeiros na cidade e que, por exemplo, podes ter mais de 14.000 visitantes no parque. Então, isso faz que a população, que o parque para a população, chegam os limites. A capacidade de carga superou mais de 3 ou 4 vezes. E um parque público, então não é privado, é público, então a Câmara Municipal não tem planificação em relação a isso. Não? Ou também, isso fazemos o estudo dos grafites, os stencils associados também ao impacto. Demasiados turistas e poucos viajeros, não? Com esta ideia de que o viajero gosta mais, assim. Mas bom. E depois também a nossa linha de trabalho é a formação. Uma formação, temos a pós-graduação em turismo cultural, temos também um doutorado em gestão da cultura e patrimônio que tem uma linha de turismo cultural. Alguns de vocês fizeram também o doutorado em Barcelona na linha de planificação territorial. O programa de doutorado também tem uma linha, neste caso de turismo, que pode incorporar a cultura. Temos um mestrado europeu com a Universidade de Tours da França, a Universidade de Bolonha da Itália, a Universidade Livre de Amsterdão e a nossa em relação à gastronomia. E dentro deste mestrado, com linha de doutorado também, a linha de turismo gastronômico. E bom, também com a Unesco, esta linha de trabalho de programa de gestão turística dos sítios Patrimônio Mundial da Unesco, que no caso do Brasil tem que ser também implementado, neste caso, pela USP, não? Com esse ponto. E um trabalho que eu acho interessante também, que é o turismo de base comunitária em destinos culturais. É um exemplo destas linhas. E bom, não esqueçam o nosso congresso de Barcelona, que vai ter em maio de 2014, sobre a gastronomia, e o Brasil vai estar presente ali também. Muito obrigado. Espero, a minha apresentação aqui não era para fazer publicidade, sino para que vocês conheceram, por exemplo, a nossa estratégia, para que vocês possam implementar também na sua universidade, porque eu acho que o país, Brasil, tem um grande potencial nesta linha.